Olá! Ao se fazer cálculos, deve-se ter em mente que, por mais que a calculadora dê um resultado com muitas casas decimais, nem sempre esse resultado fará sentido, por conta das diferenças em algarismos significativos entre os números iniciais e o resultado da conta. Dentre as operações, há uma regra para adições e subtrações e uma segunda regra para multiplicações e divisões. Para adição e subtração, o que é feito é usar o número de casas decimais do número que possuir a menor quantidade de casas decimais. No caso das duas primeiras contas, os dois números da operação possuem a mesma quantidade de casas decimais. Então, a operação será feita normalmente. O resultado da soma seria 1495 e o resultado da subtração 50,51. No caso das duas operações seguintes, o número de casas decimais nos números da operação é diferente. O que é feito então é, primeiramente, fazer a operação normalmente, porém, nos números com menor quantidade de casas decimais, não se sabe o valor que aquelas casas decimais teriam. Logo, não se pode confiar no resultado da soma de um número conhecido e outro estranho. Para a adição, a resposta deve possuir nenhuma casa decimal e para a subtração, apenas uma casa decimal. Como o resultado das contas são números com mais casas decimais, é necessário fazer um arredondamento. Para tal, se o primeiro dígito a ser removido é menor do que 5, arredonda-se para baixo. Se for maior ou igual a 5, arredonda-se para cima. A resposta da segunda adição é 45, e a subtração 306,3. No caso de multiplicações e divisões, o que será feito é determinar a quantidade de algarismos significativos de cada um dos números e a resposta terá a quantidade de algarismos significativos que for a menor entre eles. Algarismos significativos e não casas decimais, como foi em adição e subtração. Na primeira multiplicação, 12 possui dois algarismos significativos e 520 possui dois algarismos significativos também. Lembrando que, para que 520 tivesse três algarismos significativos, ele teria de estar escrito como 520, Na primeira divisão, 2,225 possui quatro algarismos significativos e 0,05315 possui quatro algarismos significativos também. Ao se fazer a multiplicação, encontra 6.240. Porém, a resposta deve possuir apenas dois algarismos significativos. Eles são 6 e 2, e os demais algarismos são não significativos. O que está sendo usado nesses exemplos seria que os números que têm certeza seriam escritos em azul, o algarismo duvidoso seria escrito em preto e os algarismos não significativos em vermelho. E ao se fazer a divisão, encontra-se 41,86265287. Porém, a resposta deve possuir apenas quatro algarismos significativos. Assim, são significativos 41,86 e os demais, incluindo o zero, antes da vírgula, não são significativos. O próximo passo é fazer os arredondamentos. A resposta da multiplicação fica sendo 6.200 ou 6,2 vezes 10 a terceira, e o da divisão, 41,86 ou 4,186 vezes 10 a primeira. Quando os números possuem quantidades diferentes de algarismos significativos, o procedimento será o mesmo. No caso da segunda multiplicação, 3,51 possui 3 algarismos significativos e 1,236 possui 4 algarismos significativos. Na segunda divisão, 51 possui 2 algarismos significativos e 14,997 possui 5 algarismos significativos. Fazendo os cálculos, na multiplicação, obtém-se 4,33836. Como a resposta deve possuir apenas 3 algarismos significativos, a menor quantidade, são significativos apenas 4, 3 e 3. Na divisão, o resultado é 3,400680,1. Como a resposta deve possuir apenas dois algarismos significativos, são significativos apenas 3 e 4. E fazendo os arredondamentos, encontra-se as respostas. Para a multiplicação,
4,34 e para a divisão, 3,4. Quando vários cálculos estão condensados, deve-se atentar para a quantidade de algarismos significativos de todos os números da expressão, bem como os tipos de operações. Algo recomendado é fazer todas as operações, tomando nota de quais algarismos são significativos ou não e deixar os arredondamentos apenas para o final, de modo a minimizar os erros causados por arredondamento. Na expressão dada, ela é composta de multiplicações, divisões e uma adição entre parênteses. Resolvendo primeiro a adição, tem-se um número com duas casas decimais, sendo somado a um número com nenhuma casa decimal. Como o menor número de casas decimais é zero, o resultado possui como algarismos significativos apenas os números antes da vírgula. Como agora restam apenas multiplicações e divisões, o próximo passo é determinar a quantidade de algarismos significativos de cada um dos números. O número com menos algarismos significativos é 2,3 vezes 10 ao quadrado, que possui apenas 2. Então, o resultado final deve ter apenas 2 algarismos significativos. Mas para fixar o conteúdo, será analisado, operação a operação, quantos algarismos aquela operação deve ter. Na multiplicação de 0,120 por 0,08206, a menor quantidade de algarismos significativos é 3. Logo, o resultado desse cálculo possui como algarismos significativos apenas 9,84. Na divisão de 230 por 760,0, a menor quantidade de algarismos significativos é 2. Dessa forma, na resposta dessa conta, são significativos apenas 3,0. A multiplicação dos números do numerador é feita com os dois números tendo 3 algarismos significativos. Então, a resposta deve ter 3 algarismos significativos também. E, finalmente, a divisão de um número com 3 algarismos significativos por um com 2 algarismos significativos tem como resultado um número com 2 algarismos significativos. Uma vez terminados todos os cálculos, pode-se então fazer o arredondamento, chegando à resposta 9,6 litros. Quando se usa constantes ou valores tabelados, como por exemplo as massas retiradas da tabela periódica, deve-se usar ao menos um algarismo significativo a mais que os dados da questão, se possível.